Bom dia a todos, eu sou Roberto Santos, mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou terapeuta, somos do canal Solução de Hoje. Estamos falando sobre um assunto, ansiedade infantil. Quando ela é positiva ou quando ela é negativa. Fique conosco nesse vídeo até o fim, compartilha, dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Como reconhecer que meu filho está ansioso é a pergunta que nós temos aqui hoje. Primeiramente, para uma criança estar com ansiedade, tá? É muito comum hoje em dia. Mas de onde vem essa ansiedade na criança? Primeiro ponto que você deve observar é você mesmo. Sim, você mesmo, o pai ou a mãe. Porque quando uma criança ela nasce, né, o recém-nascido, ali já começa a gerar uma certa ansiedade quando o pai e a mãe é iniciante, né? É o primeiro filho, então tem aquela autoproteção. A criança não pode chorar, que já tira a criança do berço. E já acha que tudo tem que dar o alimento, né? A mamadeira, o peito. Acha que está com frio, ou que se está com calor, ou se está com precisando de um banho. Não sabe se é dor. Então tudo isso, a criança ela vai sendo formatada, né? Desde o berço. Então é muito importante você, pai, mãe de primeira viagem, você que já tem o seu filho com uma certa idade, observar o seu comportamento. O seu comportamento, como é o seu lar, você, o seu esposo, o que você ouve, o que você vê. Porque a criança ela vem com um HD, vamos chamar assim. O HD é um disco rígido, para quem não sabe, que todo computador tem, notebook, computador tem. Ele armazena, esse disco rígido, ele armazena todas as mensagens que você coloca ali. Não é ele que cria as mensagens, é tudo que ele vê, ele armazena, você armazena ali. No caso da criança, ela vê o seu comportamento, ela vê o que você faz, como você faz, o que você ouve, como você fala, e aquela criança em desenvolvimento, ela vai absorver, né? Se um pai fala muito alto, se um pai bebe, as músicas que ouve, se grita com a mãe, se tem amor, se tem carinho, se é uma casa que tem muita tristeza, animais, tudo isso vai influenciar na vida de uma criança. Isso pode gerar uma criança com ansiedade. A ansiedade, ela não é ruim, ela tem os seus pontos positivos, mas se torna ruim quando essa ansiedade se torna um transtorno. Aí se torna ruim, e você vai ver uma criança muito triste ou uma criança muito imperativa que você não vai conseguir controlar. Uma criança cheia de vontade, cheia de medos, cheia de anseio, é tão jovem que já está se preocupando com coisas que nem aconteceu ainda. E você vai passar para o seu filho, para sua filha, que nem tudo está no nosso controle. Você vai ter empatia com aquela criança. Mas é muito importante, é normal, desculpe o carro estar passando aqui agora, de propaganda, sempre na hora que nós estamos gravando, mas desconsidere isso, tá? Foca aqui. É muito normal eu lidar com pais que reclamam dos seus filhos. Meu filho é muito imperativo, já começa a falar que o filho está com TDAH, que o filho é autista. Tem um caso aqui que a mãe acha que a sua filha ela é autista e quer diagnosticar essa criança como autista. E eu vejo que não tem nada
Essa criança não tem nada de autismo. É uma criança que ela está gritando por atenção. E quando ela não tem a atenção do pai, a atenção da mãe, ela fica totalmente descontrolada. E quando ela está com alguém que dá atenção, é uma criança totalmente diferente, que o pai e a mãe nem reconhecem. Mas eu tratando com esse pai e com essa mãe, eu vejo que toda ação que o filho está produzindo veio do pai e da mãe, pelo comportamento. É uma casa que não tem regra, é uma casa que dorme a hora que quer, faz o que quer, come na hora que desejar, na hora do almoço está tomando café, na hora da lancha, na hora da janta está lanchando. São músicas altíssimas. Então não tem uma disciplina. E quando você não cria uma disciplina na sua casa, em qualquer lugar que você possa estar com uma criança, quando você for colocar regra, ela não vai aceitar, porque você deixou solto. Também não vai colocar, tem casas que têm regras muito pesadas, exige demais de uma criança para a idade dela. Isso também não é bom. Eu estou falando aqui sobre um equilíbrio. Você precisa ter um equilíbrio. Então, quando me apresentaram essa criança, eu sempre trato dos pais, porque como foi falado, a criança ela vem com HD vazio, só com instinto de sobrevivência. E ela, ao desenvolvimento, ela vai pegando o comportamento do pai e da mãe. Então você precisa ter uma casa equilibrada. Mas o que fazer agora se o meu filho já está ansioso ou ansiosa? Você observa quais foram esses gatilhos, né? Quando isso começou. Ou por que começou. Começa a olhar para si mesmo. Será que não sou eu que estou passando isso? E a mudança do seu comportamento, a mudança da sua rotina dentro da sua casa, com certeza vai ajudar o seu filho. Se ele passou uma tensão de muito medo, alguma coisa que aconteceu na sua casa, tá? Teve caso de uma criança que precisou tirar um sangue e ao tirar o sangue lá com o pediatra, ela veio a desmaiar. E ela teve aquela sensação de morte. Então, todas as vezes que ela vai naquele ambiente ou que falam sobre o assunto, ela fica extremamente nervosa. Então, você tem que, com essa empatia, você tem que ir tratando e dizendo que aquilo é para o bem, não é para o mal, mostrando o ambiente confortável. Se toda vez for na força, no grito, você não vai conseguir nada. Também tem casos que a criança passou por uma situação na sua casa que perdeu alguém da família. Isso também vai gerar ansiedade. Então cabe você que é pai, você que é mãe, trazer entendimento para o seu filho, porque tem casos que o adulto ele não quer explicar. É assim e ponto, acabou. E nós sabemos que criança é inteligente, ela aprende muito rápido e se você não ensinar de forma coerente, de forma certa, com amor, com carinho, com empatia, ela vai ser essa criança imperativa, essa criança ansiosa, essa criança que ganha tudo no grito. E você tem que entender que você é o adulto e ela é a criança. Nós não temos que tratar os nossos filhos com barganha. Eu te dou isso e você faz isso. Isso vai gerar uma criança cheia de vontade e ansiosa. Então, como tratar isso, né? Você deve... O tratamento, eu sempre falo aqui, o tratamento começa com os pais. Comece a ver o seu comportamento, porque o seu filho, a sua filha, quando chegou na sua casa, o comportamento dele,
assim, era zero, além de querer se alimentar, porque é o instinto natural. Quando ele começa a crescer, ele começa a observar, e o pai e a mãe é o primeiro exemplo que ele tem. O pai e a mãe, as visitas que você deixa entrar na sua casa, o comportamento das suas visitas também influencia na rotina do seu filho. Então, veja qual é o meio que você vive, qual é a sua rotina. E isso pode desestabilizar o pequeno. Então, para ajudar o seu filho, a sua filha, nessa ansiedade, você precisa olhar para si mesmo, ver como você está e o que você precisa mudar. E o seu comportamento muitas vezes está dando um gatilho para o seu filho ser assim. Observar também como é o convívio dele na escola, né? Na natação ou algum esporte que ele já faz ou ela já faz, que já tem idade para fazer, o ambiente que o seu filho ou a sua filha convive, tá? Às vezes não é a sua casa que é assim, às vezes não é você que é assim, mas às vezes é o professor, é o coleguinha, é a direção da escola. Então você precisa ver um todo para que você reconheça o porquê daquilo e como agir. Então essa é a dica que eu deixo para você, pai, mãe, que tem uma criança que está ansiosa. Não sai diagnosticando por si próprio como autista, porque tem muitos profissionais aí que vai já começar a receitar remédio psiquiatra e não é nada disso. É o ambiente que ela está, é a escola, é a própria casa, é o comportamento do pai, é o comportamento da mãe. O ambiente molda a pessoa. Então esse é o vídeo de hoje no nosso canal Soluções Diárias. Olhe para si mesmo, veja o que você está passando para o seu filho e tenha empatia com ele, se colocando no lugar da criança, porque criança passa muitas situações ao longo do seu desenvolvimento. E você, com carinho e amor, vocês vão superar isso junto. Então eu deixo mais uma vez aqui frisado: observe o ambiente que essa criança ela está convivendo, com quem ela está falando, o que ela está ouvindo. Muitas vezes o uso demasiado do smartphone, da televisão. Você tem que filtrar aquilo que seu filho está ouvindo e vendo. Porque se você não filtrar, a mídia ela vai passar de tudo, não tem uma censura. Hoje você tem que escolher o conteúdo segundo a faixa etária do seu filho, porque isso também vai prejudicá-lo, isso vai trazer medo, isso vai trazer anseio, isso vai antecipar coisas na vida dele ou dela que não vai entender. Mas ela vai reproduzir, ele vai reproduzir porque está vendo e ouvindo. Então o que seu filho vê, conteúdo que seu filho vê, a sua filha vê, precisa ser dentro da sua faixa etária. Uma casa que não tem equilíbrio, não vamos ter uma criança equilibrada. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, você dê o seu like, porque o YouTube vai entender que o nosso vídeo ele é relevante e vai levar para mais pessoas. Eu sou Roberto Santos, mais um vídeo aqui no nosso canal. Curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo.